Bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num material que traz uma visão, assim, bem crítica sobre a eletrificação de veículos. Vamos analisar junto alguns trechos do livro A Farsa da Eletrificação, um câncer ambiental, social e econômico, do Alberto Maier. E só para contextualizar rapidinho quem é o autor. Alberto Maier, ele é formado em Engenharia Mecânica pelo Unesp, tem especializações fora, na França, Argentina, Chile, na área automotiva mesmo. E a carreira dele passou por empresas grandes tipo Camargo Correia, Michelin, PSA, Peugeot Citroën e também atuou na Fenabrave. Então, assim, é alguém que conhece o setor por dentro, né? Exato. Alguém com bastante bagagem na área. E a nossa ideia aqui é justamente desdobrar os argumentos que esses trechos trazem, né? Olhar para os impactos que o material aponta, ambientais, sociais, econômicos, da eletrificação. A gente vai passar pela mineração, pelos custos que talvez não apareçam tanto, subsídios, o papel da China nisso tudo e até a comparação com outras coisas, tipo o etanol. Tudo com base no que o material que a gente analisou apresenta. Isso. O ponto central do material parece ser esse questionamento da imagem verde, né? Aquela associada aos carros elétricos. O autor basicamente pergunta se essa imagem bate com a realidade complexa da produção e do uso desses carros. Pelo menos essa é a visão dele. Certo. Então vamos começar por aí, por esse argumento mais de fundo que o material traz. A ideia de que essa onda da eletrificação, que tem apoio de fóruns globais, tipo o UF, a ONU, talvez esconda outras motivações, né? Além das ambientais. O que o texto diz sobre isso? Olha, o material coloca a China numa posição bem central mesmo nessa discussão. Aponta o país como o maior produtor de VS, né? Veículos elétricos. Coisa de 60% do mercado mundial, dá uns 11 milhões de unidades. E a motivação, segundo o texto, seria mais estratégica do que, digamos, puramente ecológica. A ideia seria diminuir a dependência deles do petróleo importado, que é muita coisa, uns 70% do que eles consomem, e ao mesmo tempo usar o carvão que eles têm de sobra lá dentro. O carvão alimenta mais ou menos metade da matriz elétrica chinesa. E essa energia, então, iria para os carros elétricos. Peraí. Então, o material sugere que a China usaria carvão, que é fóssil e poluente, para gerar energia para carros que são vendidos como limpos. É uma contradição interessante que o texto levanta. Exatamente essa é a provocação. E o texto vai além, viu? Afirma que a China controla partes cruciais da cadeia. Tipo 70% da produção das baterias e uns 65% do processamento dos minerais essenciais para elas. Essa dependência toda que se cria leva o autor a usar aquela metáfora, que os VS chineses exportados seriam tipo uns cavalos de Troia, entrando nos mercados ocidentais. E como isso se conecta com a economia global, na visão do material? Ele fala de práticas comerciais? Sim, fala. O texto alega que a China usa dumping, que é basicamente vender abaixo do custo para quebrar concorrência, né? E também subsídios estatais pesados para ganhar mercado. Ele até menciona um valor, 30 bilhões de reais em subsídios aqui no Brasil como exemplo. Isso para facilitar a entrada dos carros deles. Cita que já teriam uns 200 mil veículos chineses aqui. E a visão do autor é que isso seria uma tática clara para enfraquecer as montadoras ocidentais, a indústria local. Nossa, 30 bilhões é bastante dinheiro. E o material fala de subsídios em outros lugares também. É um fenômeno global. Fala assim, estima um total de 400 bilhões em subsídios para VEs no mundo todo. E o argumento que o texto apresenta é que esse dinheiro público todo acaba, na prática, indo para o bolso de grandes corporações. Cita BYD, Tesla. E tem outro ponto que o texto levanta que é curioso. As tais smart grids, as redes elétricas inteligentes. Sugere que elas não são só sobre eficiência, mas que poderiam virar ferramentas de monitoramento, sabe? De controle. Interessante esse ponto. E trazendo mais para a nossa realidade, para o Brasil, o que o material diz especificamente sobre o cenário aqui? Olha, o texto descreve o Brasil como tendo uma rede elétrica relativamente frágil, ainda com 40% vindo de fontes fósseis. E até menciona os apagões recentes em São Paulo como um sintoma disso, né? Ao mesmo tempo, o texto destaca a força que o etanol tem aqui. Fala em 92% de preferência na bomba. E aí a conclusão apresentada no material é que forçar a eletrificação aqui no Brasil seria uma coisa meio que imposta de fora, sabe?
uma agenda externa que poderia acabar com empregos aqui e diminuir nossa autonomia energética. Entendi o quadro geral que o material pinta. Agora, ele entra nos aspectos bem pesados, né? Começando pelos custos humanos. Fala da mineração de cobalto lá no Congo. Pode detalhar um pouco mais o que o texto diz sobre isso? É bem chocante, na verdade. O texto afirma que o Congo fornece a maior parte do cobalto do mundo, coisa de 70% a 75%. E o cobalto é chave para a bateria, né? Cada carro elétrico leva uns 8 a 10 quilos. E as condições de extração que o material descreve são, olha, alarmantes. O que exatamente ele alega sobre essas condições? Fala de trabalho infantil? Fala, e em números assustadores. Menciona de 40 mil a 70 mil crianças trabalhando em minas que eles chamam de artesanais. Essas minas menores responderiam por até 30% do cobalto mundial. E algumas dessas crianças teriam só 4 anos de idade, trabalhando 12 horas por dia, ganhando menos de $2. O texto descreve um cenário de poeira tóxica, risco constante de desabamento dos túneis, violência de milícias, e o ponto principal do material é conectar isso diretamente ao aumento da demanda por VEs de marcas super conhecidas, como Tesla, BYD, Hyundai. Nossa! E como esse cobalto extraído nessas condições chega nas fábricas? O material explica essa cadeia? Explica, ou melhor, aponta a complexidade e a falta de transparência. Alega que empresas chinesas que dominariam uns 80% do refino do cobalto compram o mineral de intermediários. E esses intermediários, segundo o texto, misturariam o cobalto legal, de minas industriais, com esse de minas artesanais, extraído em condições análogas à escravidão. O texto até cita que grandes fabricantes de baterias como a BYD e a CATL tiveram nota baixa em avaliações de direitos humanos. E que mesmo montadoras ocidentais, tipo Ford e Toyota, admitem que é muito difícil auditar essa cadeia toda, sabe? Além do trabalho infantil, que é gravíssimo, que outros impactos sociais o material menciona nessa região? São muitos, viu? O texto fala em queda na frequência escolar das crianças, óbvio, até 20% a menos nas áreas de mineração. Fala de problemas neurológicos permanentes, mais câncer, infertilidade, tudo ligado à exposição ao cobalto. E tem mais, deslocamento forçado de comunidades indígenas para abrir espaço para a mina e o fato de que essa grana da mineração acaba financiando conflitos armados locais. O texto até cita um post que viralizou numa rede social, acho que no X, que dizia algo tipo: cada Tesla é movida pelo suor de 2 meses de trabalho infantil no Congo. Uma imagem muito forte para resumir a crítica. É realmente muito forte, impactante. E o material fala de outros minerais além do cobalto? Ou foca só nele? Não fala de outros também. Aborda o níquel, que é outro componente super importante para as baterias. O foco aí é na Indonésia. Menciona o domínio de empresas chinesas, como uma tal de Xinjiang Holding Group, e investimentos gigantescos, mais de 30 bilhões de dólares lá. E as condições de trabalho na extração de níquel lá na Indonésia são parecidas com as do Congo, segundo o material? Olha, são descritas como igualmente preocupantes. O texto destaca que o níquel da Indonésia entrou para a lista de 2024 do governo americano de bens produzidos com trabalho infantil ou forçado. É um alerta importante. Descreve uns 200 mil trabalhadores, incluindo milhares de imigrantes chineses que teriam sido enganados vivendo em condições desumanas em complexos industriais enormes, como um chamado Morowali. O texto relata coisas como passaportes retidos, dívidas falsas criadas para prender o trabalhador lá, violência, e crianças também estariam envolvidas em minas menores informais. Chega a citar números de acidentes, 93 acidentes industriais com 91 mortes entre 2019 e 2023, e atribui essa falta de segurança principalmente às instalações gerenciadas por chineses. Menciona denúncias de uma ONG chamada Trend Asia. Entendi. Passamos pelos custos humanos apontados, agora vamos para a questão ambiental. A crítica principal do material parece ser que essa produção toda de VEs, principalmente das baterias, não seria tão verde assim, né? Exatamente. O argumento central apresentado ali é que a eletrificação não acaba com a poluição, ela só muda de lugar.
muitas vezes para países e regiões mais pobres, mais vulneráveis, onde acontece a mineração. O foco é total nos impactos de tirar lítio, cobalto, níquel da terra. E que tipo de dados o material usa para embasar essa afirmação? Fala de emissões? Para o lítio, a faixa que ele dá é de 2,5 a 15 toneladas de CO2e. Para o cobalto, de 9 a 28 toneladas. E para o níquel é a maior, de 13 a 45 toneladas. Essa variação enorme, o texto explica, depende muito do método de extração. Tirar lítio de salmoura é diferente de tirar de rocha, por exemplo. E um ponto crucial, da fonte de energia usada para processar o mineral. Aquele exemplo da Indonésia usando muito carvão para processar níquel. Isso joga as emissões lá para cima. A estimativa geral do texto é que, somando tudo, esses minerais geram dezenas de milhões de toneladas de CO2e por ano só na extração e processamento. Além das emissões de CO2 que o pessoal costuma focar mais, que outros danos ambientais o material detalha? Vários. Para o lítio, o ponto mais crítico apresentado é o consumo absurdo de água. Coisa de 1.900.000 litros de água para cada tonelada de lítio. Isso, segundo o texto, estaria secando os aquíferos em regiões que já são superáridas, como está o Triângulo do Lítio aqui na América do Sul, Chile, Argentina, Bolívia. E as consequências disso para os ecossistemas são graves. Cita o exemplo dos flamingos, que dependem daquelas águas dessalmouras e estão sumindo. Nossa, 1,9 milhão de litros por tonelada é muita água. E para o cobalto e para o níquel, quais são os problemas apontados? Para o cobalto, que vem muito da bacia do Congo, o texto fala em desmatamento, contaminação de rios e do solo com metais pesados, até elementos radioativos que vêm junto com o minério, e também poluição do ar afetando a saúde de quem vive perto. Já para o níquel, lá na Indonésia, o cenário descrito é de desmatamento pesado também, perda de 20% a 30% de floresta nas áreas de mineração, poluição de rios e do mar com os rejeitos tóxicos da mineração. O texto chega a comparar a riqueza de vida destruída lá com a Amazônia dos mares. E tem uma comparação que o texto faz que é interessante, com a indústria do petróleo. Ah, é? Como assim? Ele argumenta o seguinte: extrair o petróleo em si, lá no poço, talvez emita menos CO2 por tonelada, fala em 70 a 120 quilos, do que minerar para a bateria, que varia de 5 a 45 toneladas por tonelada de mineral. Só que o grande problema do petróleo, claro, é a queima depois, no motor do carro. E isso multiplica as emissões no ciclo de vida. Por outro lado, a mineração para os EVs já criaria um débito de carbono gigante logo no começo. E ambientalmente, o texto compara os desastres de vazamento de petróleo, que são agudos, horríveis, mas localizados, cita Deepwater Horizon, com os danos da mineração que ele descreve como crônicos, mais espalhados, tipo a falta de água, a contaminação que dura anos. E socialmente, o texto sugere que, embora os dois setores explorem comunidades vulneráveis, a exploração na mineração para os EVs, com trabalho infantil e forçado, seria mais sistêmica e talvez mais invisível para o consumidor final, porque acontece longe, né, no sul global. Entendi a crítica ambiental. E essa comparação é instigante. Bom, diante desse cenário todo que o material pinta como negativo para a eletrificação, qual seria a alternativa que ele propõe? Você mencionou o etanol antes. Sim, o etanol é apresentado no texto como uma opção. Ele usa as palavras honesta e sustentável. Destaca que vem de fontes renováveis como cana-de-açúcar aqui no Brasil ou milho nos Estados Unidos. E ressalta o potencial de produção local forte, né? Cita o Brasil como líder no de cana, os Estados Unidos no de milho. E como o material compara o etanol com as baterias de lítio, assim, ponto a ponto? Faz uma comparação direta em alguns eixos principais. Primeiro, emissões de ciclo de vida. O texto argumenta que o etanol teria emissões líquidas menores, algo como 53 gramas de CO2e por megajoule de energia. Isso porque a cana ou o milho, ao crescer, absorvem CO2 da atmosfera, né? O tal CO2 biogênico. Isso é contrastado com as baterias, que dependem muito de onde vem a eletricidade para recarregar.
Se vier de fonte fóssil, a emissão no uso pode ser alta. O texto chuta 50 e 100 gramas CO2 e MJ, e isso sem nem contar o impacto da fabricação da bateria que a gente já falou. Certo, emissões. Que mais? Segundo, danos ambientais. O texto reconhece que o etanol usa a terra para ser plantado, mas defende que pode ser feito de forma sustentável e principalmente a um ciclo renovável. Contrasta isso com o que chama de devastação global da mineração, a falta d'água, o desmatamento, a poluição tóxica, e menciona a dificuldade de reciclar as baterias, estimando uma taxa efetiva de só uns 5%. Ok, e os outros pontos? Terceiro, danos sociais. Apresenta o etanol como um setor que gera emprego no campo, sem ter essas denúncias gravíssimas de trabalho escravo ou infantil que o texto associa à mineração de cobalto e níquel. E, por último, economia e praticidade. Descreve o etanol como um mais acessível preço do litro, abastecimento super rápido, a infraestrutura de postos que já está toda aí. Compara isso com o VE, que tem o custo alto da bateria, a recarga demorada, a necessidade de adaptar toda a rede elétrica. O material também usa gráficos para tentar ilustrar essas comparações, não é? Sim, ele faz referência a gráficos que mostrariam, de um lado, o custo enorme dos subsídios globais para VEs, aqueles 400 bilhões de dólares, em troca de um benefício que o texto considera limitado em termos de CO2 realmente evitado. E do outro lado, o impacto hídrico brutal da mineração de lítio, aquele 1,9 milhão litro, comparado com o da produção de etanol de cana. Para cana, ele estima algo entre 200 e 500 mil litros por tonelada de energia equivalente e ressalta que essa água faz parte de um ciclo renovável da chuva e da irrigação. Falando em subsídios, o texto volta a criticar isso mais pra frente, né? E aí conecta com outras questões, tipo controle e até greenwashing. Vamos dar uma olhada nisso. Exato. A crítica aos subsídios é bem forte mesmo. O texto chama de desperdício bilionário. Cita programas como o IRA, lá nos Estados Unidos, e de novo os 30 bilhões aqui no Brasil. O argumento é que essa dinheirama pública acaba beneficiando principalmente quem? As grandes empresas, BMW, Tesla de novo, o governo chinês e os consumidores mais ricos, que são os que conseguem comprar VEs hoje. E tudo isso, segundo o texto, sem entregar de verdade os resultados ambientais que prometem. O texto até menciona que alguns lugares, tipo EUA, Canadá, Austrália, já estariam repensando, cortando ou congelando esses incentivos. E aquela questão das smart grids, das redes inteligentes, como ela entra nessa crítica sobre controle? Então, o material argumenta que essas redes não são só para deixar o sistema elétrico mais eficiente. Ele pega a definição da Agência Internacional de Energia, que fala em usar tecnologia digital, sensores, para gerenciar a energia. Só que a interpretação do texto é que isso abre a porta para um nível de monitoramento, sem precedentes. Rastrear quando, onde, como as pessoas usam a energia, como carregam seus carros, seus hábitos de ir e vir, e potencialmente permitir que governos ou empresas controlem o fornecimento, tipo fazer racionamento dirigido ou até desligar a energia remotamente. O texto associa isso a agendas globais como a Agenda 2030 da ONU e coisas do Fórum Econômico Mundial. Então a crítica é que a tecnologia que deveria ser para gestão acaba virando uma ferramenta de... De vigilância, potencialmente. E o que seria o tal do greenwashing nesse contexto que o material aborda? O greenwashing seria, basicamente, vender uma imagem ecológica que não corresponde à realidade. O texto acusa montadoras como Tesla e BYD de fazerem isso. Menciona que a Tesla levou uma nota baixa F de uma organização chamada CDP, que avalia transparência ambiental, justamente por falta de clareza. Cita alegações de que a empresa inflaria seus números de redução de CO2, fala em 49% de inflação, e que estaria enfrentando processos por, supostamente, ignorar os problemas éticos lá na cadeia do cobalto. E quanto à BYD, o texto contrasta as promessas de sustentabilidade que a empresa faz com relatos de poluição em fábricas na China, cita um caso em Changsha, e também a falta de transparência sobre de onde vêm os materiais que ela usa. O material também fala das limitações práticas dos VS como se fossem uma outra forma de controle ou de restrição. Sim, argumenta que as limitações na prática acabam restringindo a liberdade de ir e vir do usuário. Aquela famosa ansiedade de autonomia, o medo de a bateria acabar, é descrita como um problema bem real.
Diz que a autonomia em uso normal, fala em 200, 300 quilômetros, seria bem menor que os números super otimistas dos testes de laboratório, tipo WLTP, que falam em 400, 600 quilômetros. Junta isso com um tempo de recarga, que ainda é longo, meia hora, 1 hora numa carga rápida, mais horas em casa, e a infraestrutura de pontos de recarga públicos que o texto considera insuficiente em muitos lugares, cita a Índia, Europa como exemplos, e aí contrasta tudo isso com a conveniência do carro a combustão. Abastece em minutos, roda muito mais. E sobre a vigilância mais direta pelos próprios carros, o que o texto diz. Ele usa uma expressão forte, espiões sobre rodas. Cita a quantidade enorme de dados que os carros modernos, especialmente os VEs superconectados, coletam hoje em dia. Localização, velocidade, como a pessoa dirige, comandos de voz, o que as câmeras internas e externas filmam. Menciona a Tesla especificamente nesse ponto e também a BYD, citando uma reportagem da Austrália sobre a descoberta de chips de celular, cartões SIM, escondidos dentro dos carros deles. Segundo a matéria que o texto cita, isso poderia permitir escuta remota e levanta preocupações sobre espionagem pelo governo chinês. E a crítica final é que o usuário muitas vezes nem tem como dizer «não quero compartilhar meus dados», porque se fizer isso, perde um monte de funções importantes do carro. Fica meio preso, né? Isso me lembra uma coisa que saiu na Europa. O tal passaporte digital de baterias. O material comenta sobre isso. Comenta, sim, e também de forma crítica. Descreve o passaporte, que vai ser obrigatório lá a partir de 2027, como um sistema para rastrear a bateria inteira. De onde vieram os materiais, qual foi a pegada de carbono para fabricar, como está o desempenho dela, etc. Só que a interpretação do texto não é que isso seja para garantir sustentabilidade. A leitura que ele faz é que é mais uma ferramenta de controle centralizado. Argumenta que esse sistema permitiria à União Europeia impor sanções, barrar produtos de certos países ou empresas de forma seletiva, enquanto, convenientemente, finge não ver outros problemas, tipo as emissões para gerar eletricidade lá na Europa, muitas vezes queimando gás russo, segundo o texto, ou a exploração de mão de obra aqui no sul global para tirar matéria-prima. Entendi. Agora, já indo para a reta final da análise do material, ele direciona umas críticas bem fortes para a mídia e para os influenciadores, principalmente aqui no Brasil. Qual é o argumento apresentado? A acusação que o texto faz é que a mídia tradicional, tanto a de fora quanto a brasileira, ele cita Globo e Folha como exemplos, estaria agindo como uma espécie de propaganda verde, promovendo os VEs sem muito senso crítico. Ele até usa umas ferramentas de análise de viés de mídia, tipo Media Bias, Fact Check, All Sides, para tentar embasar isso. E argumenta que essa cobertura geralmente não fala, ou fala muito pouco, dos problemas que a gente está discutindo aqui. Os impactos da mineração, a sobrecarga que os VEs podem gerar na rede elétrica, a dependência de energia que pode surgir, como a Europa depender do gás russo para gerar eletricidade para os VEs, e até outras questões, tipo desmatamento ligado à biomassa como se fosse renovável lá na UE. O texto chega a mencionar alegações de que montadoras chinesas como BYD e GWM estariam botando dinheiro para financiar parte dessa cobertura positiva aqui no Brasil. E essa crítica se estende também para os influenciadores digitais? Sim, se estende. O texto alega que muitos influenciadores aqui no Brasil seriam pagos, ele até menciona termos como CPM, o papel das agências de publicidade para criar conteúdo elogiando os VS e os híbridos chineses que estão chegando com força. Cita modelos como BYD Dolphin, GWM Aval H6, e a crítica é que eles acabariam minimizando os pontos negativos, sabe? Tipo, a autonomia na vida real ser menor, como a manutenção, o custo, a desvalorização rápida, e com isso acabariam induzindo o consumidor a fazer uma escolha talvez não tão bem informada assim. O material também faz críticas bem específicas aos ônibus elétricos que estão sendo implementados em algumas cidades brasileiras. Quais são os pontos que ele levanta contra? São vários pontos segundo o texto. Primeiro, o consumo de energia dele seria muito alto, fala em 1 a 2 kW por quilômetro rodado. Isso colocaria mais pressão ainda numa rede elétrica que o texto já descreve como frágil. Segundo, a capacidade de levar passageiros seria menor, até 40% menos gente que um ônibus a diesel do mesmo tamanho. Isso por causa do peso e do espaço que as baterias ocupam. Terceiro,
O valor de revenda depois de uns anos seria praticamente zero. Ninguém quer comprar um ônibus elétrico usado com bateria velha, né? Quarto, a vida útil da bateria seria menor que a do ônibus em si. Ou seja, ia precisar trocar a bateria, que é caríssima, no meio da vida do ônibus. Quinto, a manutenção seria mais complexa e cara. E sexto, o risco de incêndio por causa da fuga térmica das baterias. Incêndios que são super difíceis de apagar. E além de tudo isso, o texto ainda menciona alegações de corrupção ligadas aos subsídios bilionários para comprar esses ônibus. Cita 10,6 bilhões do PAC. E faz até uma conta. Diz que com essa grana daria para subsidiar uns 10.600 ônibus a diesel novos. E que isso poderia, na conta deles, baixar a tarifa de ônibus em R$ 1,45. Entendi a lista de críticas aos ônibus. E sobre o impacto geral da recarga dos VEs, dos carros mesmo, na rede elétrica brasileira. O texto reforça essa preocupação. Reforça, sim, a preocupação com a sobrecarga, principalmente nos horários de pico. Imagina todo mundo chegando em casa à noite e botando o carro para carregar ao mesmo tempo. Alerta para o risco de apagões. Cita avisos da própria Enel em São Paulo sobre isso e lembra daquele apagão que deixou quase 200 mil imóveis sem luz. E argumenta que essa situação piora muito em tempos de crise hídrica, quando as hidrelétricas geram menos e a gente entra nas bandeiras tarifárias vermelhas, que são mais caras. Aí ele contrasta os bilhões que seriam necessários para reforçar a rede elétrica e criar pontos de recarga, com o fato de que a gente já tem uma rede de postos de combustível líquido enorme, pronta e funcionando. O material também fala de uma crise no próprio mercado de VEs lá na China. É isso mesmo? Como assim? Apresenta um cenário de superprodução. Diz que a capacidade que as fábricas chinesas têm para produzir VEs, fala em 20 milhões por ano, seria quase o dobro do que eles realmente vendem lá dentro, uns 11 milhões. Estaria colocando um monte de fabricantes menores, mais de 130, em risco de quebrar. E, além disso, o texto menciona alegações de fraude nos números de vendas, tipo registrar carros falsos que nunca nem rodaram só para poder pegar os subsídios do governo chinês. E qual seria o impacto dessa suposta crise lá da China aqui no Brasil e em outros mercados, segundo o texto? Para o Brasil, o texto diz que o resultado é essa inundação do mercado com carro chinês barato, aquelas 200 mil unidades que ele mencionou, e que isso seria feito via dumping com preços artificialmente baixos. A consequência disso, na visão do autor, é ameaçar a indústria local, os empregos aqui, e derrubar o valor de revenda de todos os VEs, não só os chineses. E na Europa e nos Estados Unidos, o impacto seria essa guerra de preços que a gente está vendo e a reação dos governos de lá de impor tarifas para tentar frear essa entrada massiva de carros chineses. E isso talvez explique porque, segundo o material, as montadoras ocidentais tradicionais, cita VW, Ford, GM, estariam meio que pisando no freio nos planos de eletrificação total. Direta tudo isso. A demanda do consumidor não está crescendo como esperavam, os veículos ainda são caros para a maioria, as margens de lucro são baixas ou nem existem, a infraestrutura de recarga não acompanha e, claro, essa competição que eles veem como brutal e desleal dos chineses. Então, voltar a investir em motores a combustão mais eficientes e em carros híbridos é visto, nessa análise do texto, como uma estratégia de sobrevivência mesmo para essas empresas ocidentais. E para amarrar isso, o texto volta a insistir nos reais motivos da China por trás dessa aposta toda nos VS. Sim, ele reafirma a tese central dele. Para o autor do material, a motivação principal da China não seria o meio ambiente. Seria uma questão econômica e geopolítica pura. Uma estratégia para dominar as cadeias de suprimento globais da tecnologia automotiva do futuro, reduzir a dependência deles do petróleo, que eles precisam importar muito, e, ao mesmo tempo, aproveitar o carvão abundante que eles têm lá e não precisam importar. E, no caminho, quebrar a concorrência ocidental com esses preços subsidiados. Entendi. E para fechar essa parte da análise do conteúdo, tem uma crítica que eu achei curiosa no material sobre o sistema start-stop dos carros. O que ele diz sobre isso? Ah, sim. Ele classifica o start-stop como uma fraude. O argumento é que a economia de combustível que ele realmente proporciona é mínima.
na faixa de 0,5% a 3%, muito pouco. E que essa pequena economia seria praticamente anulada pelo consumo extra de energia do alternador, que tem que ser mais forte, e do ar-condicionado, que continua ligado para manter a cabine fresca com o motor desligado no trânsito. Além disso, o texto argumenta que o sistema encarece a manutenção precisa de baterias especiais, mais caras, e causa desgaste maior em outras peças, como o motor de partida, e que irrita muitos motoristas também. A conclusão do texto é que a principal utilidade do Start-Stop seria só ajudar as montadoras a cumprir as metas de emissão no papel, nos testes de laboratório, e não tanto no uso real do dia a dia. Uau! Bom, acho que percorremos os principais pontos críticos que esses trechos do Alberto Maier levantam, né? Vimos todo o questionamento da narrativa verde, as denúncias bem pesadas sobre custos humanos e ambientais na mineração, os desafios econômicos envolvendo subsídios, a questão do dumping chinês, a sobrecarga das redes elétricas e até as preocupações sobre controle e vigilância através da tecnologia. O material focou bastante na situação brasileira também, criticando a abordagem da mídia, dos influenciadores, a viabilidade dos VEs e dos ônibus elétricos aqui, e, ao mesmo tempo, apontando o etanol como uma alternativa na visão do autor. Exato. O fio condutor que parece amarrar todos esses argumentos no material é essa tese central, que a eletrificação veicular do jeito que está sendo feita, especialmente com a China liderando, serviria mais a interesses econômicos e geopolíticos do que a uma agenda realmente ambiental. E que alternativas que a gente tem aqui, como o etanol, acabam sendo, nessa visão do texto, subestimadas ou até ignoradas. Importante sempre frisar, né? Essa é a perspectiva apresentada nos trechos que a gente analisou. Exatamente. E acho que isso deixa a gente com uma reflexão final importante, baseada no que foi exposto aqui a partir do material. Considerando essa rede toda de fatores e impactos ambientais que talvez só mudem de lugar, custos sociais que parecem gravíssimos, novas dependências econômicas sendo criadas, o potencial de controle sobre como a gente se move, que perguntas a gente, como sociedade, como indivíduos, deveria se fazer para definir o que é realmente uma mobilidade sustentável, indo um pouco além, talvez, das narrativas que a gente mais ouve por aí. Fica a reflexão. Agradecemos muito a companhia de todos nesta análise detalhada do material que tivemos acesso.